Olá, paz do Senhor e Salvador Jesus para todas as minhas ovelhas. Boa noite para vocês. Que Deus abençoe a sua vida de forma grande e poderosa. Que você possa alcançar nessa noite o milagre de Deus, a vitória, a cura. É no nome de Jesus que eu profetizo que as portas, elas se abrirão na sua vida a partir de agora. E você que crê, diga amém. Seja muito bem-vindo a esse vídeo e a mais uma oração dessa noite. Eu quero orar por você e com você nessa noite. Eu quero que você fique até o final desse vídeo, pois eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. E em seguida eu vou orar para que Deus ele abençoe e prospere os teus caminhos. E hoje a minha oração vai ser voltada para que Deus ele aumente, prospere e abençoe a tua vida financeira, porque Deus me mostra que nesse vídeo está chegando pessoas e precisam de uma prosperidade, precisam de um milagre de multiplicação. Então fica comigo até o final do vídeo. Já põe aqui embaixo nos comentários. Você pode colocar o seu pedido, deixa o seu pedido de oração, porque eu vou orar por você. E todas as vezes que alguém estiver assistindo esse vídeo, essas orações, elas estarão sendo renovadas. E eu creio que você estará sendo coberto das orações e das bênçãos de Deus para a sua vida. Deixe sua curtida no vídeo, porque é importante para o nosso canal. E se você é novo por aqui, não conhecia o canal do pastor Igor Miranda, se inscreva no canal. Tem uma palavra em vermelho, inscrever-se, clica nela, se inscreve e ativa o sininho de todas as notificações. É importante você ativar o sininho de todas as notificações, porque assim todas as vezes que a gente colocar o vídeo aqui no canal, o próprio YouTube vai notificá-lo, avisá-lo que colocamos aqui uma oração nova no canal, tá bom? E outra coisa, compartilhe essa oração, essa mensagem com no mínimo 7 pessoas, todos os seus contatos. E através dessas orações, muitas pessoas serão alcançadas. Eu sou o pastor Igor Miranda e esse canal tem o propósito de abençoar a sua vida. Eu não falo aqui de placa de igreja, religiosidade, mas eu falo de Deus para todos. E esse canal, ele tem um propósito de oração e da palavra de Deus, o direcionamento da parte de Deus para a sua vida. Você que deseja a resposta de Deus, uma direção de Deus, você vai nos acompanhar. Todos os dias, à noite, a gente faz as orações aqui no canal e deixa sempre uma palavra. E como eu falei no início do vídeo, hoje a oração seria voltada para as pessoas que precisam de prosperidade, multiplicação. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu quero compartilhar essa história bíblica, que foi um fato que aconteceu e através dele o nome do Senhor foi glorificado. Está escrito assim, olha: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer?
dize-me o que tens em casa. E a mulher respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, o profeta: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, muitas vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Aí você deita o azeite em todas as vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. E cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Então a gente vê aqui a história de uma mulher que era uma viúva, e o esposo dela era um dos discípulos, inclusive dos profetas de Eliseu. Ele era um homem de Deus, porém morreu, e a sua esposa ficou com dívidas, a ponto dela não ter condições de pagar as suas dívidas, e a quem ela devia chegou à sua casa, à porta da sua casa, para cobrar a dívida. Como ela não tinha como pagar, os credores queriam levar os seus 2 filhos para que eles fossem escravos e pudessem pagar as dívidas. Como aquela mulher não aceitava aquela situação, e ela sabia que o profeta era um homem de Deus e que Deus poderia resolver aquela situação, ela então disse: olha, Senhor, eu estou com essa situação aqui. O meu marido era teu servo, era servo do Senhor. E agora os credores estão à minha porta e eu não tenho como pagar a dívida. O profeta então diz: o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Sabe o que ela tinha em casa? Apenas uma botija de azeite. Aquela botija de azeite foi o suficiente para que a vida dela pudesse mudar. Porque aquele azeite Deus multiplicou com o direcionamento da parte de Deus através da boca do profeta. Então o profeta dá uma ordem para ela, que ela vá à casa dos vizinhos e empreste muitas vasilhas e não poucas. E ele diz para ela: olha, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite. E o que é que aconteceu? Houve uma multiplicação do azeite. Ali aconteceu o milagre. E por que o milagre aconteceu? Porque aquela mulher foi até o profeta, ou seja, ela foi até Deus, ela ouviu a direção de Deus, ela obedeceu aquilo que o profeta disse a ela, ela fez conforme aquilo que o profeta tinha dito, e o milagre aconteceu. E é assim que funciona. A pessoa, quando ela precisa de um milagre, ela apenas ouve o direcionamento de Deus, da parte de Deus, ela ouve a palavra e ela obedece. Ou seja, ela tinha apenas uma botija de azeite e ela tinha uma dívida. Aquela botija de azeite não poderia resolver o problema dela, mas Deus deu a direção para ela, através da boca do profeta Eliseu. E quando ela obedece, o milagre acontece.
porque ali houve uma multiplicação. E o azeite não acabou, um detalhe. Ou seja, a bênção não acaba. As bênçãos de Deus, elas são constantes na vida daqueles que creem, da vida daqueles que continuam usando a fé. Ou seja, se tivesse mais vasilhas, o azeite continuaria se multiplicando, mas como acabaram as vasilhas, o azeite parou, o azeite não acabou. Entenda uma coisa, ovelha amada, as bênçãos de Deus, elas não param, aliás, elas não acabam, a bênção de Deus não acaba. Tem muitas pessoas, por exemplo, que elas dizem assim, eu nunca mais recebi uma bênção, eu nunca mais fui abençoado, as bênçãos de Deus na minha vida acabaram. E eu quero dizer para você que a bênção não acaba, a bênção não acabou. Talvez você não tenha mais vasilhas para que o azeite continue sendo multiplicado. O que representam as vasilhas? Representa a sua atitude de fé, representa a sua dependência em Deus, a sua obediência a Deus. Ou seja, enquanto você continuar firme na fé, enquanto você continuar obedecendo a Deus, crendo nas promessas de Deus e buscando, fazendo a sua parte, o azeite, que são as bênçãos de Deus, elas vão continuar se multiplicando e sendo derramadas sobre a tua vida. Mas o dia que você parar de usar fé, de obedecer a palavra, de depender de Deus, o azeite, que são as bênçãos, elas param, elas não acabam. Porque se você voltar novamente a depender de Deus, digamos que tem pessoas agora me ouvindo que pararam de depender de Deus, pararam de obedecer a Deus, pararam de viver pela fé. Então o azeite parou, ele não acabou. Mas se você voltar novamente a depender de Deus e crer nas promessas de Deus, então o azeite vai se multiplicar e aí você vai poder resolver o problema. Veja que quando o azeite multiplicou, que ela estava com as vasilhas cheias, então ela volta novamente ao profeta e ela relata a ele o que havia acontecido. E ele de novo diz para ela, olha, agora vende e paga a tua dívida e vive do resto. Ou seja, quando a pessoa ela depende exclusivamente de Deus, toda a decisão dela, todas as atitudes dela são baseadas no direcionamento de Deus, que vem da boca de Deus. Às vezes tem pessoas que ela busca o conselho de homens, ela busca o conselho, às vezes em livros de história, em livros de autoajuda, mas ela não busca o direcionamento que vem da parte de Deus. Ou seja, a inspiração que vem de Deus. E toda a direção que vem de Deus é para resolver o problema. Você está agora assistindo e ouvindo essa pregação, essa mensagem, porque Deus colocou você aqui porque Ele quer resolver o teu problema. Talvez você está como aquela viúva, dívida, com a vida amarrada, não sabe o que fazer, o que você tem não resolve o teu problema, mas se você colocar sua vida na mão de Deus, e você obedecer a palavra de Deus, e tomar uma decisão de fé, como aquela mulher tomou a decisão de fé, ela não ficou parada. Às vezes tem pessoas que ela recebe a direção de Deus, mas ela fica parada, ela fica olhando para o tempo, ela fica olhando para a coisa, e as coisas não vão acontecer naturalmente se você não provocar o milagre. Nós temos que ser provocadores de milagres. Aquela mulher provocou o milagre, e ela provocou o milagre desde o momento que ela saiu de casa e foi até o profeta, desde o momento em que ela recebeu a direção e obedeceu, e desde o momento em que ela foi à casa dos vizinhos e emprestou muitas vasilhas. Ou seja, ela tinha uma botija de azeite, mas ela precisava das vasilhas. E o que ela fez? Ela foi e emprestou aos seus vizinhos. Às vezes, existem coisas na nossa vida que para acontecer, você precisa seguir
a palavra de Deus, o direcionamento de Deus e perder o medo, a dúvida, a vergonha, deixaram a vergonha de lado, o orgulho de lado e tomaram uma atitude de fé. Por isso eu quero orar por você. Eu quero declarar nessa noite uma bênção sobre a sua vida, uma bênção sobre a sua casa, uma bênção de multiplicação. Talvez você está agora me ouvindo com uma dívida, como aquela mulher. Você não sabe o que fazer, mas você tem uma botija de azeite. Você tem algo que Deus pode multiplicar. Então não tenha medo de seguir aquilo que Deus está te direcionando. Ovelha amada, eu quero agora orar por você. Eu quero profetizar, eu quero ministrar que assim como houve a multiplicação e a solução daquele problema na vida daquela viúva, Deus hoje entra com a solução na tua vida. Feche os seus olhos, porque agora é momento de oração. Pai querido e amado, ó poderoso Deus, nesse momento eu oro por todas as ovelhas amadas que estão agora nos acompanhando através do meu canal. Aonde quer que chegue essa oração, que chegue a solução, que chegue, meu Deus, a bênção para resolver. Porque quando o Senhor entra numa causa, o Senhor entra para resolver, para solucionar. Quando aquela mulher trouxe o problema, o Senhor deu a solução. Quando a pessoa ela entra numa campanha de oração, um canal como esse aqui, com um problema, o Senhor transforma aquele problema numa solução. Ela só tinha uma botija de azeite. Mas aquela botija de azeite foi o pontapé inicial para que a vida dela fosse abençoada. Esse problema, Senhor, que é por isso que ela entrou aqui no canal, que talvez era o fim da vida dela, ela achou que estava no fundo do poço, é o começo do milagre, da vitória. Então, em nome de Jesus, eu oro por ela. Abre portas, multiplica o azeite dela, dá a solução, dá uma direção, mostra para ela o caminho, Senhor. E que ela tome uma decisão, que ela não fique de braços cruzados, que ela não fique esperando acontecer, mas que ela provoque o milagre, que ela seja um provocador de milagres, que ela venha provocar o milagre na vida dela. Por isso, dá direção, dá forças, dá visão para ela. Meu Deus, prepara as mãos dela para o trabalho. Abra os olhos dela e que ela veja o que ela não estava vendo. E que nesse problema, ao invés de ela ver o problema e reclamar, ela veja a solução. Ó Deus, em nome de Jesus, por esses dias, eu creio que ela vai ter portas abertas. E eu creio que o que vai chegar na vida dela é para pagar as dívidas e ela resolver o problema dela. Está profetizado isso. A prosperidade. Levante a tua mão, uma das tuas mãos aí para os céus. Eu ligo aqui na terra e é ligado no céu a tua vitória. Receba aí a prosperidade. Você que está em miséria total, fracasso total. Se eu sou homem de Deus, eu profetizo que a partir de hoje você vai ter prosperidade. A tua vida vai mudar, a tua história vai mudar. Em nome de Jesus. E aquele que crer, diga glória a Deus. Receba aí o teu milagre. Ovelha amada, e até aquilo que eu não orei, não pedi a Deus, mas pode ter certeza que Deus te acrescentou. Acrescentou portas abertas, acrescentou para você o trabalho, a pensão, o benefício, enfim, toda sorte de bênçãos Deus derramou sobre você. Faz o que a viúva fez. Não fique parado. Você recebeu a promessa, a bênção de Deus e agora tome uma decisão de fé. Vá em frente.
lute, faça o que você tem que fazer, porque agora é com Deus e com você. Um forte abraço, compartilhe essa oração com no mínimo 7 contatos, e se você conhece pessoas que ainda não são inscritos nesse canal, pede para ela se inscrever no canal do Pastor Igor. Uma ótima, excelente noite para vocês, forte abraço, te amo, ovelha amada, e até amanhã na nossa oração da noite. Fica com Deus.